Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana, eu trabalho aqui no escritório do Rio de Janeiro da Uber e hoje a gente vai fazer uma palestra para vocês sobre o novo modelo de ganhos. Então, queria só pedir para vocês prestarem bastante atenção, a palestra não vai ser muito longa, deve durar uns 15, 20 minutinhos, e é um assunto que a gente entende que é muito importante para vocês, né? Então, a gente sabe que algumas novidades e mudanças, elas sempre geram várias dúvidas. E a gente captou algumas das principais dúvidas de vocês, e a gente selecionou as principais para que elas fossem respondidas nessa palestra, tá bom? Então, vamos começar. Enquanto a gente conta para vocês sobre essas mudanças, vocês podem ir já pensando nas dúvidas que vocês têm e tal, e aí, se alguma coisa sobrar de dúvida, se a gente não conseguir responder dentro dessa palestra, vocês podem ir num dos nossos centros de atendimento e perguntar para eles sobre essas coisas específicas. Todos eles estão treinados, nossos experts do centro de atendimento, para poder falar sobre esse novo modelo de ganhos, beleza? Então, algumas coisas colaboram para essas dúvidas que a maioria dos nossos motoristas parceiros estão tendo, né? E são duas coisas que aconteceram recentemente. A primeira foi o lançamento dos novos termos e condições que apareceu dentro do aplicativo para vocês darem o aceite. E a segunda foi o novo modelo de ganhos do aplicativo. Já a gente vai focar nesse segundo tema, que é o do novo modelo de ganhos, mas antes eu vou falar um pouco sobre essa questão dos termos e condições para ficar mais claro para todo mundo, tá bom? Então, os novos termos e condições, ele apareceu recentemente no aplicativo de vocês, uma telinha para vocês aceitarem esses termos e condições da Uber. Sempre que a gente faz alguma alteração no nosso aplicativo, a gente acaba tendo que fazer pequenos ajustes nesses termos e condições. Então, por que a gente faz isso? Porque a Uber gosta de ser sempre bem transparente com os nossos parceiros, em qualquer mudança que a gente faz, e a gente sempre vai avisar para vocês antes de vocês ficarem online sobre qualquer uma dessas alterações, tá? Então, quando isso acontece, você é informado antes de ficar online e você pode aceitar ou não essas alterações. Inclusive, você tem acesso ao documento detalhado com todos os termos e condições da Uber. A última atualização dos termos e condições da Uber gerou algumas dúvidas. Então, a gente vai esclarecer, então, as três principais dúvidas. A primeira foi, por que a Uber está falando que ela é isenta de responsabilidade? Então, pessoal, nada mudou em relação a isso. Essa cláusula que fala que a Uber é isenta de responsabilidade, ela está relacionada com o nosso modelo de negócios. A Uber não é responsável pelo serviço de transporte, a Uber não contrata os motoristas, na verdade. A Uber é uma plataforma de tecnologia e ela serve de insumo para os motoristas para receber viagens, para obter uma oportunidade de ganhos. Então, a gente ajuda vocês a conseguirem passageiros para vocês. Esse é o nosso papel. Então, essa cláusula, ela sempre existiu nos termos e condições e ela não teve nenhuma alteração, ok? A segunda pergunta que a gente tem recebido bastante é sobre o seguro, se teve alguma mudança no seguro. E o seguro app, ele continua sendo fornecido gratuitamente pela Uber, não teve qualquer mudança que faça o motorista parceiro ser responsável pelo pagamento desse seguro. Tá? Então, o seguro app, que é obrigatório pela lei federal, todos os motoristas da Uber já possuem gratuitamente e automaticamente. Bacana? Então, vocês e seus passageiros estão cobertos desde o momento que uma viagem é solicitada até o momento em que ela é finalizada nas viagens da Uber. Lembrando que é um seguro pessoal e não material. Então, não tem cobertura de despesas médicas, por exemplo. Mas, se vocês quiserem saber mais, vocês podem acessar t.uber.com/seguro-app. A terceira dúvida que a gente tem recebido também é se essa alteração teve alguma coisa a ver com o novo modelo de ganhos. E a resposta é sim. Os novos termos e condições eles foram atualizados, incluindo o novo modelo de ganhos que a gente vai falar já já. Em resumo, o único texto que sofreu uma modificação substancial foi a cláusula de pagamento, que é a cláusula 4.9, se vocês forem olhar lá nos termos e condições. O restante permanece como estava, e o que a gente mudou foi um pouco da redação, para poder tornar o documento mais acessível para vocês. Beleza? Então, o texto, a gente tirou um pouco desse juridiquês, tentou colocar um texto que fosse mais claro, mas sem mudar de forma alguma o conteúdo, além dessa cláusula 4.9, que fala justamente sobre o modelo de ganhos, que foi o que mudou. Tá? Então, agora que a gente já falou um pouco sobre o contexto, sobre essa questão dos termos e condições, que vocês tinham algumas dúvidas, vamos falar exatamente sobre o modelo de ganhos. Bacana? Então, a gente tem um entrevistado especial aqui, que é o Arthur, que é do nosso escritório de São Paulo, e o Arthur está trabalhando diretamente nesse projeto de modelo de ganhos. E aí, Arthur, tudo bom?
Tudo bem, Ana? Boa tarde, pessoal. Então, o Arthur é um dos líderes desse projeto aqui no Brasil e ele vai explicar para vocês todas as diferenças do que mudou, por quê, como, para quem, tudo que vocês querem saber, tá? Então, a gente entende que no dia a dia de vocês acontecem várias coisas imprevisíveis. Então, às vezes chove, tem acidentes, trânsitos, eventos especiais, Copa do Mundo, muita coisa acontecendo, né? E a gente sabe que vocês, motoristas parceiros, entendem isso muito melhor porque vocês vivem isso no dia a dia. Então, a gente levou isso muito em consideração, a gente tem ouvido de vários motoristas parceiros que isso era uma coisa importante para vocês, que a gente levasse mais isso em consideração no modelo de ganhos. E a gente criou algumas mudanças que deixam os seus ganhos mais simples e mais claros. Então, o valor dos seus ganhos passa a ser baseado sempre pelo tempo e pela distância da viagem. Então, como isso muda para você? É simples. Tudo é levado em conta, para nada pegar você de surpresa. O trânsito, a chuva, desvios de rota, usuário que muda a rota ou pede para dar uma paradinha em algum lugar, tudo isso é considerado também. Antigamente a gente nem sempre considerava essas coisas porque tinha uma estimativa, né, da viagem. Hoje a gente está considerando cada quilômetro e cada minuto que vocês gastam. Então a gente escutou vocês, a gente melhorou esse sistema de ganhos. Alguns parceiros reclamavam para a gente, usavam até uns aplicativos terceiros para poder recalcular esse valor das viagens e mandar para a gente, e solicitavam um reajuste, né? Então, a gente acredita que agora tudo vai ficar bem mais fácil de entender, e aí a gente vai falar sobre algumas dúvidas principais desse assunto. Então, Arthur, você consegue explicar para a gente um pouco por que aconteceu essa mudança, quais foram os principais benefícios para os motoristas parceiros? Claro, Ana. Quando a gente conversa com os parceiros, quando a gente entende, senta um pouquinho com vocês, a gente viu que essa era uma das principais dúvidas e dos principais problemas que vocês apontavam, né? E a gente, como empresa de tecnologia, a gente sempre busca inovar e melhorar a experiência tanto para o usuário quanto para o parceiro. E é exatamente isso que a gente fez, sabe? E é exatamente isso que faz a Uber ser tão grande quanto ela é. Essa mudança aconteceu primeiro. A gente gostaria que, fazendo essa mudança, que o sistema seja mais eficiente para calcular os ganhos, com base exatamente no tempo e na distância. Porque a gente sabe que cidade como Rio de Janeiro, clima, até mesmo alguma rota fechada, alguma coisa que acontece no meio do caminho que está fora do controle da gente, isso atrapalha e isso vai fazer aumentar uma viagem, vai fazer uma viagem ficar mais rápida, tá? Então, por ser uma reclamação frequente e antiga, a gente resolveu escutar vocês e pegar exatamente o que vocês queriam, que era, vamos fazer sobre a distância que vocês andarem, sobre o tempo real que vocês andarem, fazer esse ganho, né? Além disso, o que a gente mudou também, a gente colocou no aplicativo já o líquido, então você não precisa ficar fazendo conta para saber quanto que vai descontar lá os 25% da Uber, e eu pego e vou saber quanto que vai sobrar, não. No seu aplicativo já vem tudo líquido, já fica muito mais fácil para você entender quanto que você vai levar para casa, né? E além de tudo, todas as informações vão estar 100% atualizadas no seu aplicativo. Uma outra coisa legal da gente falar nisso é que o fato do usuário ver um valor fixo, isso ajuda para ele também. A gente sabe que surpresa, que ter dúvida em se vou pegar uma viagem ou não, isso acontece quando a gente acha que uma coisa não é certa, né? Ou pelo menos que a gente não tem certeza absoluta que vai acontecer do jeito que a gente previa. E mudar o valor para o usuário, manter ele fixo, deixar ele pagando o que ele vê antes, e para o motorista pagar do jeito que vocês sempre falaram para a gente que gostariam de receber por quilômetro e por distância real, essa modificação faz com que a gente agrade tanto os passageiros, com a previsibilidade que eles gostam, quanto vocês recebendo exatamente com o distância e o tempo real da viagem. Tá, entendi, Arthur. Então, só resumindo, então, o que você falou aqui pra gente. Então, os ganhos dos motoristas parceiros são sempre baseados no tempo e na distância, né? Fica super simples. Cada quilômetro percorrido, cada minuto é levado em conta. Os nossos passageiros, eles continuam pagando pelo preço indicado no aplicativo. Isso pode variar de acordo com promoções, taxas, ajustes, cobranças pendentes e outras coisas. E para garantir o cálculo certo nos ganhos, para cada quilômetro percorrido e cada minuto de uso levado em consideração, a taxa Uber ela vai variar um pouco para cada viagem. E finalizando
o valor que você vê na sua tela do aplicativo, ele é exatamente o que vai para o seu bolso. Então, fica mais claro para os parceiros entenderem o que eles estão ganhando, né? Arthur, você podia dar um exemplo para a gente, então, de como que ficou para os motoristas antes e depois? Lógico, consigo sim, Ana. Se vocês olharem a tela aqui, a gente tem um exemplo de uma viagem que pode acontecer, por exemplo, no Rio. Que o usuário ele vai abrir o aplicativo dele e vai ver lá, olha, custa R$40 para fazer essa viagem, né? E aí, durante a viagem, vocês andaram 23 quilômetros e 32 minutos. Logo, por andar 23 quilômetros e 32 minutos, o ganho do parceiro foi R$32. Mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Por exemplo, essa viagem aqui. O usuário continua pagando R$40, porque a gente quer dar previsibilidade para ele, lembra? Só que para vocês andaram 24 quilômetros e 38 minutos. Antigamente, a gente não, igual a Ana falou, a gente não levava isso em consideração. Então, vocês andaram a mais e ficaram mais tempo no carro, fazendo com que vocês, né, o justo seria receber também em relação aos 24 quilômetros e 38 minutos. O que é exatamente isso que a gente está implementando agora, tá? Então, o usuário ainda paga os 40, mas você vai receber de acordo com a quantidade de quilômetros que você anda e quanto tempo você anda. Então, nesse caso, você vai receber R$34, porque você andou 24 quilômetros e 38 minutos. Arthur, e se for mais rápido? O usuário continua pagando os R$40, vocês vão receber em relação aos 17 quilômetros, 30 minutos que vocês andaram nesse caso, e o ganho do motorista vai para R$26. Como vocês podem ver, esse ganho, esse repasse que é feito para vocês é sempre em relação ao que vocês andam real, tá? É o quanto que vocês veem na rua, o quanto que vocês estão ali dispondo de tanto de quilometragem, quanto vocês andam com o teu carro, quanto também o tempo que vocês estão em viagem. Entendi, Arthur, bacana. Então, a gente tem aqui todos os exemplos resumidos, né? Ih, não tá passando. Beleza. Esses 3 exemplos que o Arthur deu pra gente, né? E esses fatores externos, eles não eram tão transparentes considerados no cálculo numa cidade grande como o Rio de Janeiro, ele ficava bem variado, né? Então, agora, uma outra dúvida que o pessoal também tinha era como que vai ficar a taxa Uber em relação a isso. Essa dúvida foi enviada pelo Nelson, um motorista parceiro, e por vários outros parceiros também para a gente. Legal, Ana. Como você pode ver aqui nessa imagem mesmo, o passageiro ele sempre paga o fixo, né? Ele sempre vai pagar os R$40 ali que a gente está vendo, porque aquela viagem deu como previsto R$40. E o motorista, ele vai variar pela quantidade de quilômetro e quantidade de minutos que ele anda. Então ele pode ganhar 32 se ele andar 23 quilômetros e 32 minutos, ele ganha 34 caso ande 24 e 38, ganha 26 caso ande 17 e 30. Então, a taxa da Uber é como se fosse uma mola, tá? Ela vai variando para fazer com que o parceiro sempre ganhe com o tempo e a distância real que ele percorreu, que ele andou, e o passageiro sempre paga em relação ao fixo em que ele tinha. Então, essa taxa ela pode variar para cima ou para baixo, como se fosse exatamente como uma mola, para a gente assegurar que o passageiro tenha o benefício de pagar o previsto e o motorista também ganhe o real que ele andou, então os quilômetros reais que ele andou e o número de minutos também que ele andou. Entendi. Então, o usuário sempre vê um preço definido antes de solicitar o carro. Mas por que o usuário tem que ver esse preço definido antes de solicitar o carro? Isso impacta no valor que o motorista parceiro ele recebe para uma viagem? Olha, Ana, ninguém gosta de surpresa, né? Quando a gente começa a conversar também com usuários, e a gente também usando que a gente é usuário, a gente sabe que antigamente a gente mostrava aquela variação, né? Então eu colocava um estimado, falava, olha, tua viagem pode dar entre 15 e 22 reais. A gente sabe que isso faz com que o usuário fique um pouco desconfiado, fique um pouco com medo do que vai acontecer. Quando eu viro para ele e falo, cara, olha, eu te garanto que vai dar 17 reais. A taxa de conversão, que é o que a gente chama entre a quantidade de gente que abre o aplicativo e efetivamente pede um carro, ela aumenta. Então isso faz com que mais gente pegue, a gente consiga mais viagens dentro da plataforma, a gente consiga mais viagens para os nossos motoristas parceiros. E a gente sabia que também, a partir desse momento que a gente implementou o preço fixo então para o usuário, o motorista, essas pequenas variações,
do cara que pediu para dar uma paradinha na padaria, aquele cara que pediu para anda só mais um bloco, minha casa é logo ali, ou dá uma passadinha aqui para pegar meu amigo. A gente sabe que isso anteriormente não era contabilizado, então o motorista ganhava em cima do valor fixo que o passageiro pagava. Agora não, agora é em relação ao real, então as paradinhas, o trânsito a mais, a chuva, o dar a volta para pegar meu amigo, tudo isso vai ser levado em consideração, e tudo isso é usado para calcular o valor do motorista. E esse valor do motorista, lembra, ele sempre vai ser em relação ao quilômetro real que vocês andarem e aos minutos reais que vocês andarem, né? Entendi. Você pode falar um pouquinho mais para a gente, Arthur, sobre como que é essa parte do cálculo dos ganhos de motor? Legal. Então, como que funciona o cálculo do ganho do motorista? A gente vai ter o seguinte, a gente tem um preço base, que é o valor fixo por cada viagem. Depois a gente tem um preço de tempo por minuto, então você vai pegar a quantidade, que é o valor por minuto, multiplica quantos minutos você tem, esse é o preço, você vai ter o preço de tempo por minuto. Você vai pegar o quilômetro rodado, o preço do quilômetro rodado, então, pegar o preço que você tem líquido por quilômetro rodado, multiplicar pela quantidade de quilômetros que você fez. Tudo isso, a gente vai ver se tem dinâmico ou não. Beleza, tem dinâmico na cidade, tá, por exemplo, 1,5. Você pega essa soma, multiplica pelo preço dinâmico. Depois a gente soma com alguns pedágios e outras taxas, se aplicáveis, principalmente os pedágios, que a gente sabe que acontece de vocês passarem em muitos pedágios, principalmente em cidades grandes como o Rio, e aí isso tudo é o cálculo já do ganho do motorista parceiro. Tá, entendi. E como é que esse repasse de ganhos ele é calculado? Bom, então aqui você consegue ver exatamente o que acontece dentro do app, tá? Eu não vou ficar gastando muito tempo aqui, porque eu sei que vocês são especialistas exatamente nessa tela, que é a nossa tela de ganho líquido. Então você consegue ver nessa tela de ganho líquido exatamente quantos reais você está levando para casa. Você não precisa fazer mais cálculos, você não precisa mais tirar a taxa Uber. Não, aí já tem exatamente quanto que você vai levar para casa. Se você clicar, por exemplo, aqui embaixo, você já consegue saber qual que é o seu ganho líquido, quanto que você já pediu de transferência, quanto você já pediu para a gente transferir antes para você, quanto você já recebeu em dinheiro e quanto sobra para você receber no teu depósito semanal, né? No teu repasse semanal. Depois, se você quiser saber informações dia a dia, só clicar em cima do dia, você vai ver todas as viagens, você vai conseguir ver exatamente tudo que aconteceu em cada um dos dias, né? Bacana. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, pessoal, vocês podem acessar t.uber.com/ganhos. E aí lá tem bem descrito como é que funciona essa parte dos ganhos líquidos por semana, por dia, tá bom? Arthur, e como é que é essa coisa que você falou da descrição detalhada por viagem? Então, esse aqui é a tela que a gente consegue ter, todo motorista tem acesso, todo motorista parceiro tem acesso a ela. Se a partir dela você clicar dentro do dia, você já começa a ter as informações por ganho líquido diário. Então, nessa tela aqui, você vai ver quanto você está levando para casa líquido. Então, você vai ver, ó, por exemplo, em preço base, você viu que você fez 7 viagens. Faz 7 viagens, multiplica pelo preço base líquido, você tem o seu valor líquido de preço base. Se você vê a distância percorrida, mesma coisa, a soma de todos os quilômetros percorridos durante das suas viagens dentro da plataforma que multiplica o valor por quilômetro. Aí você vai ter o valor líquido por quilômetro total daquele dia. Mesma coisa para o tempo, a gente pega todos os minutos que vocês passaram em viagem, multiplica pelo valor por minuto, líquido, e aí você vai ter o ganho líquido por minuto aqui. Ainda para chegar nesse seu valor total, você ainda vai colocar o seu dinâmico, se teve ou não teve, se tiver um dinâmico ali no meio do caminho, você coloca, também vai estar explícito aqui no seu ganho líquido diário, também vai ter suas promoções, se você tiver algum incentivo no meio do caminho, mais pedágio, e aí isso tudo você consegue ter exatamente quanto que você vai sobrar para você lá no seu ganho líquido diário. Uma coisa interessante também é que você consegue ver isso por viagem. Então, se você clicar dentro da viagem, você vai ter exatamente essa mesma informação por viagem. Então, na viagem você vai saber quantos minutos você andou, quantos quilômetros você andou, e fazendo a multiplicação lá, você pega o preço base, soma com quantos minutos você andou, mais multiplicado pela quantidade do valor por minuto, mais quantos quilômetros você andou, que multiplica pelo valor por quilômetro, você vai ter o ganho total por viagem, já líquido.
Então você não precisa também fazer mais cálculo, não precisa ficar fazendo conta para chegar no quanto você ganha, né? Você já consegue ver isso líquido. E se você quiser ter mais detalhes ainda, se você quiser saber tudo o que aconteceu, só clicar em mais detalhes, em detalhes do preço. Quando você clica lá, você vai conseguir saber quanto que o usuário pagou, quanto que a Uber recebeu, e é super interessante que essa quanto a Uber recebeu, ela quebra em taxa de serviço, que é a taxa da Uber, mais o custo fixo, que é aqueles 75 centavos que a gente tem dentro também aqui. E aí você vai conseguir saber quanto que você recebeu dinheiro, e aí fica bem explícito quanto que é o preço básico, quanto você recebeu de distância, quanto você recebeu de tempo, quanto você teve de multiplicador dinâmico, e ter o total líquido, tá? Ah, bacana, cara, muito legal isso, Arthur, muito legal mesmo, super transparente, acho que nossos motoristas parceiros devem estar gostando bastante. E eu queria ressaltar para vocês, pessoal, mais um benefício desse novo modelo, e era uma coisa específica para os motoristas do município do Rio de Janeiro, que é em relação ao Uberpool. Eu acho que todo mundo já conhece o Uberpool. O Uberpool é aquela modalidade de viagem em que mais de um passageiro consegue compartilhar a viagem, e com esse novo modelo de ganhos, uma coisa bem interessante, porque agora, no modelo de ganhos do Uberpool, também vai ser considerado o tempo à distância, e a distância que você, motorista, tem para buscar o segundo, terceiro ou passageiro, conta diretamente nos seus ganhos. Então, uma oportunidade super legal para vocês aumentarem os ganhos de viagens do Uberpool, que tendem a ser maiores, com mais distâncias, tá bom? Então, um dos pontos levantados pelos motoristas parceiros era que o pool não tinha os mesmos ganhos das viagens do UberX. Então, a gente ouviu vocês em relação a isso, e agora essa novidade aí bacana de que a gente está realmente solucionando essas reclamações, tá bom? Então, antes no pool a gente tinha um desconto em relação ao valor do UberX, agora a gente não tem mais esse desconto, e você ganha exatamente a mesma coisa de preço, de tempo e distância que vocês ganhariam no UberX, beleza? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem ir no nosso centro de atendimento, todo mundo lá vai ficar super feliz de receber vocês, de tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação a como é que funciona esse processo, ou se vocês tiverem algum problema com algum cálculo, alguma coisa específica, a gente vai ficar feliz de ajudar vocês, tá bom? A gente agradece a participação na nossa palestra, muito obrigada e fiquem com Deus.